Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje, em parceria com o portal Burn, estamos migrando mais um vídeo para essa playlist. Vamos ao vídeo. Cara, isso é um OVNI. Vai falar que isso aqui é ET, que não sei o quê, e eu não quero me envolver com isso. É você querer utilizá-lo para apresentar como evidência de nada. Para o Brasil, para a ufologia brasileira, tem que ser divulgado para o público. As pessoas não querem entender o fenômeno. Algum legado, que deixemos um legado para o futuro. E fechando as apresentações do primeiro debate ufológico de Paranapiacaba, que foi realizado dentro da terceira SteamCon, vocês vão assistir agora a palestra do ufólogo Edson Boaventura Júnior, que fez uma abordagem sobre as mais recentes descobertas do famoso caso de Varginha. Acompanhem. O caso Varginha é um dos casos mais importantes da literatura brasileira, e esse caso ele aconteceu de 19 para 20 de janeiro de 1996, envolvendo aí um acobertamento militar, o avistamento de vários civis e também militares, bombeiros, polícia militar, enfim, tem uma gama bem variada de testemunhas. Pode ir para frente. Como é steampunk, né? Então antes da gente entrar no caso Varginha, eu vou mostrar só dois casos rapidamente e vou dar a fonte. Oi? Aqueles são muito legais, você achou? São legais, um inclusive eu achei faz 3 dias. Eu estava dando um tiro para atingir alguns casos antigos de Minas e acabei achando um caso de Pelotas de 1873. Mas esse primeiro caso aí, steampunk, 1846, envolve o capitão Augusto Leverger, que é de Mato Grosso. Ele estava indo no Rio Paraguai e viu lá alguns objetos. Está registrado na Gazeta Oficial do Império do Brasil, tá? De 1946. Pode passar o próximo. Então aí no portal Burn tem toda a história, né, a respeito desse caso de 1846 envolvendo um militar brasileiro, e em 1846, em junho de 1846. Pode passar. Em Pelotas, então, esse é o achado mais recente. Nunca foi publicado isso na ufologia brasileira, nem mundial. Vocês são os primeiros a ver, e o Joseph viu de primeira mão também. Estou com o recorte, inclusive, ali na minha bolsa. Então, é um jornal, Diário de Minas, de Ouro Preto, dia 28 de fevereiro de 1873, passa. E aí tem um trecho lá do jornal que fala fenômeno, e conta a respeito de um caso que aconteceu no dia 12 de fevereiro de 1873, lá em Pelotas, na Serra de Taites, onde um senhor chamado Joaquim Lopes de Oliveira estava por volta das 7 horas da noite na varanda, tomando um ar fresco junto com a família. De repente ele viu 2 objetos luminosos descendo do céu. Esses objetos tinham 2 palmos, segundo o jornal, de comprimento. Eles eram em formato de cilindro. E subitamente esses objetos entraram para dentro da residência. Na residência eles começaram a percorrer todos os cômodos, todos os ambientes. Chegando na cozinha eles fizeram alguma coisa lá, apagaram uma vela que tinha na cozinha, que era à noite, né, 7 horas da noite. E a filha do seu Joaquim, que é a Francisca, diz que sofreu uma queimadura, uma pequena queimadura no rosto, devido a uma faísca que saiu desses objetos que eram cilindros. Esses objetos também possuíam a cor azul e verde, e em alguns momentos eles ficavam com uma luz multicolorida, como se fosse um arco-íris. Isso está tudo descrito no jornal, na outra parte do jornal. E o que aconteceu? O objeto vai para lá, vem para cá, todo mundo com pavor, né, daquele fenômeno estranho que estava acontecendo ali, aqueles 2 objetos dentro da casa.
E no momento que esse fenômeno se manifestou, as pessoas ficaram paralisadas, elas não conseguiam se mexer, que é comum, né, nos casos ufológicos, e não conseguiam também nem lamentar, segundo o jornal, ou seja, não conseguia falar também, ficaram lá paradas até que esses dois objetos saíram, subiram ao espaço, e aí a meia légua, né, segundo o jornal, mais ou menos, eles viram o objeto fazer um brilho e depois um barulho semelhante a trovão, deu uns 2 barulhos de trovão e aí desapareceu rumo ao espaço. Tá? Então um caso assim sensacional brasileiro acontecido em Pelotas, Rio Grande do Sul, e envolvendo essa família que é uma colônia, a Colônia Oliveira, onde habitavam naquela época, em 1873, cerca de 27 famílias. Isso aí é pesquisa que eu já estou fazendo, estou tentando conseguir agora fotos de família daquela época para ver se eu localizo de repente seu Joaquim aí, porque é um caso sensacional e ocorrido antes da era moderna dos discos voadores. Vamos para frente. Então o caso Varginha saiu em vários periódicos aí da imprensa, livros, né? Livro que foi feito pelo Birajara, Pacatini, revistas de renome aí, estrangeiras também, próximo. Os pesquisadores, o pesquisador principal era o Birajara Franco Rodrigues, tá eu aqui, o Luiz Petri, que chegou a fazer 3 programas para a TV Globo, né, o Fantástico na época. Pode passar? Assim, para ter recebido 3 programas é porque realmente o Petri viu que tinha alguma coisa verdadeira, concreta, autêntica no caso. Então muita coisa aconteceu de lá para cá, de 96, né? Telefone grampeado, ameaça de morte, mentira, acobertamento. Inclusive recentemente, próximo, nós entrevistamos os irmãos Mondini, que estavam, de certa forma assim, escondidos, né, da ufologia, tinham saído do cenário. E na entrevista que ele deu para mim, para o Joseph lá da Bani, eles chegaram a comentar também que sofreram ameaças também. E além de outros detalhes do elevador que desce para o subterrâneo da Unicamp, onde essa criatura teria sido levada. Então tem uma série de detalhes que esses 2 pesquisadores que faziam parte do grupo dos 7, os 7 investigadores eram Birajara Franco Rodrigues, Vitório Pacatini, Claudio Covo, eu, Jamil Villanova, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini. Eram grupos que tiveram acesso irrestrito a vídeos, depoimentos de militares, enfim, a gente sabia tudo o que estava ocorrendo a respeito de Varginha, né? E a entrevista dos Mondini está lá no portal da Band também, pode passar. A cidade de Varginha, após o caso, ela sofreu assim uma contaminação, principalmente turística, né? Então hoje tem caixa d'água em forma de disco voador próximo, tem ET na praça, então o pessoal tira foto próximo, tem ETzinho com time de futebol, enfim, virou logicamente um turismo bem forte lá no local em função deste caso que aconteceu naquela cidade mineira. Pode passar. Existem casos antigos em Varginha, por exemplo, esse caso de abdução que aconteceu em 62 com o Geraldo Simão Bichara, um caso bem conhecido, pesquisado por Birajara Franco Rodrigues, e ele na época estava dentro da ESA, era um militar e foi abduzido, né? Tem inclusive informações bastante aí na internet a respeito desse caso, pode passar. Em 1971 teve um outro caso também que foi relatado num documento oficial que foi liberado no Arquivo Nacional pela Força Aérea Brasileira recentemente. Então, existem vários casos aí, aquela cidade, ela frequentemente ela é visitada por OVNIs, mas em 96 e nos meses subsequentes, né, janeiro de 96 para frente, houve assim uma grande incidência de avistamentos na região, com filmagens, seres que foram avistados em cidades vizinhas. Então foi um fato assim bem interessante que aconteceu depois do caso Varginha. Pode passar. Então a gente vai ver rapidamente a cronologia do caso Varginha. Pode passar. Não se sabe se é dia 13 ou 20. Eu particularmente acredito que foi de 19 para 20 de janeiro. Tá? Eu não acredito nessa data de 13 para 14 de janeiro, porque posteriormente, quando a gente estava pesquisando o caso, apareceu o depoimento do determinado Carlos de Souza, que inclusive na época a gente acabou descartando totalmente como sendo verídico o depoimento dessa pessoa. Tudo indicava que ele estava ali mais para desinformar
o caso, contaminar o caso com informações inverídicas, até para jogar o caso no descrédito. Mesmo porque E o que é isso confundir, né? isso? O que aconteceu, por exemplo, que eu acredito, 19 para 20 de janeiro, o Eurico de Freitas, Oralina de Freitas, estava na sua fazenda por volta de 1h20 da manhã, e aí viram um objeto soltando fumaça do formato de um submarino e do tamanho do micro-ônibus aproximadamente. Então ele estava avariado, passando baixo pela fazenda, o gado correu de um lado para o outro, assustado, e eles ficaram avistando até o objeto sumir no horizonte. A informação que a gente teve que acabou caindo numa fazenda mais para frente. Antes de cair, algumas criaturas foram pulando, talvez por aquele buraco onde tinha esse objeto, então estava ali avariado, eles foram pulando, ou de alguma forma, algumas criaturas que estavam ali dentro, que a gente não pode afirmar que são extraterrestres, mas era uma criatura que estava de alguma forma ligada a esse objeto voador não identificado, acabaram pulando, se refugiando numa mata próxima ao Jardim Andere, em Varginha, próximo. O Eurico ele chegou a dar depoimento para o Goulart de Andrade e disse que essa fazenda ficava a 10 km de Varginha, a duração do fenômeno, né, da passagem desse objeto foi 40 minutos, ou seja, teve tempo suficiente para observar tudo, forma de submarino, cor cinza, tamanho de micro-ônibus, soltando muita fumaça branca. Pode passar. Então, com relação à queda do objeto, apareceu posteriormente o depoimento desse Carlos de Souza, que é esse cidadão aqui que está com o Birajara. E ele disse que viu lá um objeto caído, ele estava passando por uma rodovia, aí chegou no local, tinha um monte de militar, aí ele pegou o material, dobrou o material voltou que nem o filme de Rosa, quem já assistiu, entendeu? Então tem umas coisas assim, nós pesquisadores sérios, logo descartamos. Vimos que isso daí se tratava de um embuste, né, que o cara estava querendo ganhar uma projeção aí, ou talvez até colocar no caso algumas informações para descrédito deste caso importante de Varginha. Próximo. Então, continuando lá o dia 20, o que aconteceu? Dia 20 de madrugada, a nave caiu, passou na fazenda. De manhã, 8h30 da manhã, os bombeiros receberam um telefonema de pessoas, moradores ali do Jardim Andere, que tinha um bicho estranho num barranco. Então chamaram, como era um bicho estranho, né, animal selvagem, essas coisas, geralmente eles chamam os bombeiros para capturar. E saiu uma equipe de 4 bombeiros, com rede, caminhão, caixa, luvas, e foram até o Jardim Andere. Chegando lá próximo, dentre os bombeiros estava aí o soldado Nivaldo, o soldado Santos, o Palhares, sargento Palhares, cabo Rubens. Então esses foram os 4 que chegaram no local. Eu notei que o Major Maciel também foi o mesmo que recuperou um disco voador em Roswell lá nos Estados Unidos. Então, mas o Major Maciel chegou depois. Primeiro foram esses 4. Coincidência? Chegaram esses 4 e aí próximo. Márcio. Jesse Márcio. O que aconteceu? Quando eles chegaram lá, tem esse pedreiro aqui, ele estava fazendo uma laje de uma casa, porque era um bairro assim que estava em ascensão ainda, não tinha muitas casas. Então o Henrique José de Souza, que é um pedreiro, ele viu, né, antes as crianças atirando pedra num bicho. Depois 3 pessoas viram uma operação, dentre elas o Henrique José de Souza, né, que foi uma operação, pode passar o próximo aí. Foi uma operação que ela foi conduzida das 10h30 às 11 horas. Os bombeiros desceram o barranco e capturaram sem muito esforço essa criatura que estava ali embaixo. Jogaram rede e pegaram essa criatura. Quando eles chegaram em cima, pode passar o próximo, né? Jogaram a rede, passa o próximo. Quando eles chegaram lá em cima, passa o próximo. Eles colocaram dentro de uma caixa. E aí chegou um caminhão do Exército, da ESA, aquele modelo 1418 com lona camuflada de tropa do Exército, e falaram assim: nós vamos levar esse negócio aí. E aí o sargento Palhares falou: não, peraí. Ligou para o Major Maciel, na corporação do bombeiro, ele falou: olha, tem um pessoal do Exército aqui, estão querendo levar, a gente capturou um bicho estranho aqui, está fazendo um zumbido, né? Colocamos na caixa aqui. Ele falou: não, espere eu chegar aí. Aí o sargento, aliás, o Major Maciel
e mais um outro soldado foram até lá, o local. Quando chegaram, viram também as coisas e aí liberaram. Aí os militares do exército colocaram essa caixa com o animal e levaram embora. E o corpo de bombeiros voltou, depois eles incineraram a rede, as luvas e tudo mais. Pode passar. E durante essa captura, escutaram também tiros de FAL. Não, agora esse aqui já é o mais tarde. Né? Isso aqui foi às 14 horas. Aquilo foi das 10h30 às 11. Às 14 horas, a ESA foi para o local, numa mata que fica do lado, e começou a fazer uma operação pente fino. Algumas pessoas que passavam escutaram tiro de FAL, que é fuzil automático leve. E aí o que aconteceu? De repente, aqueles transeuntes que estavam passando por ali viram os militares subirem com um saco de campana, um se mexendo e o outro inerte. Ou seja, alguma coisa eles alvejaram, mataram, por isso que não estava se mexendo, e o outro foi capturado vivo, ou seja, capturaram mais 2 criaturas, colocaram dentro do caminhão da ESA e partiram para Três Corações, para a instalação militar. Pode ir para frente. Com relação a esse negócio da arma, a gente teve acesso a um documento, eu botei uma parte do documento, que era o documento 1, o assunto extenso classificado como documento 1, que se encontrava com o comandante da região militar. Em outras palavras, ele fala que um armamento de uso pessoal foi utilizado para atirar, porque um dos militares ficou assustado, porque uma das criaturas, essa que foi alvejada, era peluda, né? As outras criaturas não. Tinha o olho vermelho, tudo, aqueles calombinhos, mas uma delas ela era peluda, era um pouco diferente. E aí esse militar ficou com muito medo, então diz, todos os militares que participaram dessa operação de captura foram clinicados isso posteriormente, depois que eles levaram, por médico da unidade de exército, nada revelando de anormal durante os exames a que foram submetidos. É fato documentado em vídeo, fotos, desenhos pelo exército, de que todo o processo de captura deveria obedecer à mais rígida segurança pessoal de seus membros participantes, sendo que armamento de uso pessoal constatou-se o seu uso durante o processo de captura. Né? Aí na verdade esse militar não poderia ter usado, mas acabou usando porque o pavor foi muito grande de ficar frente a frente com uma dessas criaturas, né? Principalmente essa peluda aí. Próximo. Que documento é esse? É um documento que a gente conseguiu com um militar e isso aí eu estou liberando pela primeira vez. Você não quer falar muito sobre ele, né? Eu percebi que... tem muita coisa, tem uma pasta desse tamanho de documentação. Aos poucos eu vou fazer um terceiro matéria, porque na Burn lá tem 2 artigos já que eu coloquei. Tem um terceiro artigo que eu vou fazer, eu vou liberar mais coisas. E tem algumas coisas que a gente está recuperando dos Mondini, que também é pérolas, que a gente também vai estar divulgando. Então a gente vai ter uma compreensão melhor do caso Varginha. Bom, o que aconteceu depois das 14 horas? Às 15h30, essas garotas, a Kátia, a Liliane e a Valquíria, elas estavam voltando de uma faxina e resolveram cortar um caminho, pegar um atalho por um terreno baldio que fica ali na rua Benevenuto Braz Vieira, ao lado do número 16. E quando elas estavam atravessando, viram a criatura agachada. De repente essa criatura virou, elas viram os olhos vermelhos, tudo, aí apavoraram. Uma pessoa que viu o demônio, outra pessoa que viu um coração, outra pessoa que viu não sei o que viu, entendeu? Então elas não sabiam muito bem, mas era uma criatura muito estranha. Pode passar. Elas chegaram assustadas, né, em casa. As características do animal eram muito estranhas, marrom escuro, né, aqueles calombos na cabeça, tinha umas veias sobressaltadas no corpo, né? Aí um desenho feito da criatura pelo esposo da Kátia, que é a única menina que hoje está falando alguma coisa. As outras 2 não estão falando mais porque elas estão proibidas pelos namorados, maridos, que não querem que elas se envolvam mais com isso. Embora no evento... Quem que é o marido de uma delas, né? Explica quem que é o marido de uma delas. O marido de uma delas é um dos militares que estava com o Xerez. A gente vai saber quem é o Xerez, que foi um policial militar que faleceu. Ele era o P2, que estava junto com o Marco de Xerez, que faleceu, que a gente sabe que foi contaminado pela criatura. A gente vai chegar nesse ponto. Mas a Kátia, ela vai no dia extremo. A Kátia vai no dia extrema, já está confirmado, ela vai estar lá dando depoimento. Então vai ser, quem puder ir em extrema, eu vou estar lá também, porque
depois de 19 anos, 20 anos, né, do caso Varginha, ela vai estar falando de novo. E elas não mudam uma vírgula, um ponto, entendeu? É muito interessante. Pode passar aí. Aí um outro desenho que foi feito por um repórter fotográfico, Vinícius Cunha, na época foi divulgado bastante esse desenho da criatura. Próximo. Tem o desenho do Jamil Villanova, que era do grupo do 7, que era o vice-presidente do Grupo Ufológico do Arujá, que é o grupo que eu sou presidente. Então ele chegou a fazer um desenho da criatura com aquelas veias, né, sobressaltadas, os calombinhos, tudo. Pode passar. Tem uma coisa que é importante, que a descrição que a Kátia dá depois é que ele está mais pro preto do que pro marrom, né? Então ele fez marrom claro, mas é marrom escuro. Ele é um marrom mais pro preto do que pro marrom laranjado, assim. É bem escurão assim. A dona Luísa era a mãe das meninas, da Viviane, da Liliane e da Valquíria. E ela voltou com a Kátia no local, porque as filhas chegaram na residência assustadas com aquela visão. E aí a mãe quis conferir. Quando ela chegou no local, o que ela viu? Ela viu grandes pegadas no local e sentiu um cheiro que ela falou parecido com amoníaco. Algo parecido com amoníaco, mas não viu mais a criatura naquele lugar. Pode passar. Aqui só para ter uma ideia, aqui é onde foi feita a primeira captura no barranco. Então os caminhões pararam aqui, então foi pego uma criatura aqui. Aqui foi a operação Pente Fino, que foi feito pela ESA, onde se escutou os tiros e aí subiu uma criatura viva e uma morta. E aqui é o terreno onde as meninas viram a terceira criatura mais tarde. Ou seja, acredita-se que na hora que deram um tiro numa aqui, outra pode ter fugido por esse caminho e mais tarde, ou seja, 1h30 depois, ela se refugiou nesse terreno baldio. Certo? Próximo. Esse terreno que até hoje não tem nada não tem nada construído. Ele está murado no alto, porta de metal, e a única coisa que tem é que fizeram um buraco na parede para os curiosos poderem olhar. É sério. Pode passar. O que aconteceu? Alguns minutos depois, das 17 às 18, aconteceu algo inusitado em Varginha. Caiu uma chuva de granizo como nunca tinha caído mais. Próximo. Esse horário é importante, né? Das 17 às 18. Marca o horário. Só para marcar. 17 às 18. Vocês vão entender por que marcar. Caiu 17 às 18. Então, 8 horas da noite, o Marco Elixerez, com mais esse cara que hoje é casado com uma das meninas, tá? E ele estava transitando já ali pelas ruas do Jardim Andere à noite. Ele tinha avisado para a família: olha, está acontecendo um negócio aí, a gente tem que sair. Pegou o carro pessoal, começou a andar nas ruas por ali. Próximo daquela rua do terreno baldio, uma criatura passa na frente do carro. Lembrando que ele é P2, né? Passa na frente do carro e aí o Marco Elixerez desce do carro e pega essa criatura com as mãos limpas, põe no banco de trás. No banco de trás eles levam primeiramente para o pronto-socorro. No pronto-socorro, quando eles entram com aquilo, passa aí o próximo para ver o que tem. Pode deixar aí. Quando ele chega lá no pronto-socorro, o que acontece? O médico de plantão, porque isso era à noite, falou assim: não, pelo amor de Deus, tira isso daqui, a gente não tem aparelhagem para atender esse negócio do outro mundo. Foi essa a palavra que foi falado pelo próprio médico de plantão. Falou: é melhor vocês levarem para o regional. Aí foi levado para o regional, no regional isolaram lá numa ala, tudo, e essa criatura ficou lá. Posteriormente, pode passar, essa criatura foi para o Humanitas, foi transferida para o Humanitas. Por quê? Porque o diretor do hospital regional era o mesmo diretor do hospital Humanitas, que era o Uzier Leite. E esse diretor falou: transfere para lá, porque estava aquela movimentação de carro do exército e polícia e não sei o quê, e o regional fica bem no centro da cidade, um monte de gente viu. Então é melhor colocar no Humanitas, que fica numa parte mais afastada, é mais lateral, então não tem tanta movimentação, poucas pessoas vão ver. Então foi transferido para lá, isso por volta da 1h30. O que aconteceu? Essa criatura, volta um pouco, isso foi no dia 21, próximo. No dia 22, pela manhã, essa criatura faleceu. Então foi feito um comboio para retirada dessa criatura.
um comboio envolvendo 3 caminhões da ESA, eles paravam na Automaco lá e iam com comboio também, toda uma movimentação de manhã, mas a operação de manhã não logrou êxito. À tarde trocou-se alguns motoristas e aí à tarde foi a que logrou o êxito de retirar essa criatura já morta que estava dentro do Hospital Humanitas. Então, quando esses militares chegaram lá, a gente tem uma fita gravada com um desses militares do Exército. Ele chegou lá, até ele brincou, falou: pô, você me trouxe aqui para ver essa coisa, esse homem queimado? Porque a princípio, quando ele olhou, por causa da pele escura, parecia um homem queimado. Só quando ele se aproximou, estavam os médicos mexendo e puxando a língua preta, bifurcada, e ele não sabe se aquilo era a língua do bicho ou se era uma fita para medir putrefação, alguma coisa assim. Então ele estava com uma pinça. Quando soltou a pinça, aquilo enrolou para dentro. E aí tinha um cheiro muito forte também, que ele não sabe se era da criatura, emanava da criatura, ou se era algum produto químico que foi colocado ali. E aí tinha uns 10 médicos, estava o Tenente Coronel Olímpio Vanderlei lá, tinha o pessoal da inteligência da base, tinha um cara filmando, entendeu? Que esse eu ainda não vou falar o nome, mas em breve eu pretendo divulgar o nome desse cara que filmou a criatura, porque eu fiquei sabendo desse nome através de uma entrevista que eu fiz com um dos militares em Araraquara, posteriormente ao caso. Todos os militares envolvidos do Exército foram transferidos para lá. Só para vocês terem uma ideia, essa operação toda, que foi coordenada pelo Tenente Coronel Olímpio Vanderlei, estavam presentes o Capitão Ramires, o Tenente Tibério, o Cabo Vassalo, o Soldado Cirilo e o Soldado Demelo. Tá? E não só a retirada, como também o transporte depois para a Unicamp. Pode passar. Então, por que não foi divulgado ainda esse filme da criatura? Por que não foi? Porque nós não temos. A gente tentou até comprar, ia comprar por 10 mil reais. Só que depois o cara não quis vender. Entendeu? Era um cara do Exército. Aí ele sofreu uma pressão, tudo, e aí o negócio melou. E aí a gente não conseguiu. Mas tem a fita. Tem fita feita no Exército, tem fita feita na Polícia Militar e tem fita feita na Unicamp. Alguém viu, algum ufólogo viu essas fitas ou não? Não sei. Eu não vi. A fita da criatura eu não vi. Aonde na Unicamp foi levada a criatura? Então, calma que a gente vai chegar lá. Calma. Ó, do Humanitas ele foi retirado por esse portão. Um dos caminhões entrou de traseira, foi colocado lá. Passa o próximo, só para mim ver. E aí a criatura que estava lá, tinha um cara filmando, o Tenente Coronel Olímpio Vanderlei, esse aqui. Ele passa o próximo. Aí eles aborboletaram, era um caixão pequeno, colocaram a tampa em cima, aborboletaram, botaram um saco plástico preto, tá? E aí eles carregaram para dentro do caminhão, colocaram no caminhão e foram até Automaco. No Automaco, a hora lá tinha mais 2 caminhões, fala assim, ó, vai para a ESA e passa direto. O procedimento normal, eles param na portaria, num determinado lugar, para marcar quilometragem, um monte de coisa, é normal você fazer. Só que naquele dia fala, vai direto para o galpão. E aí foram para o galpão, encostaram a poupança do caminhão bem na parede, e aí os soldados foram liberados, que eram os motoristas, soldados e cabos. Os sargentos, tenentes e o capitão foi chamado na sala do Tenente Coronel Olímpio Vanderlei, e lá foi falado assim, ó, vocês acabaram de participar de uma missão ultra secreta, conto com a descrição dos senhores, e amanhã, às 4 horas da manhã, todo mundo aqui, quem quiser dormir na base pode dormir, quem quiser ir para casa vai, mas amanhã, 4 horas, impreterivelmente aqui, para a gente dar continuidade desta missão, que aí foi o transporte para Campinas. Pode passar. Aqui são algumas testemunhas, o Roberto e o Chaim, inclusive o Chaim deu depoimento para o Goulart de Andrade, que viram toda essa movimentação no hospital regional e no Humanitas também. E os médicos? A gente vai chegar lá, pode passar. A ESA. O que significa ESA? Escola de Sargento das Armas de Três Corações, é uma instalação do Exército. Então é para lá que foi levado essa criatura. Pode passar. Essas testemunhas também, o veterinário Marcos, que é do zoológico lá, e o Eduardo Bertoldo Prachedes, da Parmalat, eles viram todo esse comboio de caminhões indo
para Três Corações, saindo de Varginha e indo para Três Corações. Nós conseguimos um depoimento agora de uma moça que viu a nave dentro dos caminhões, tá? Que é uma coisa nova também, mas aí a gente vai falar mais para frente. Pode passar aí. Dia 23 de janeiro de 1996, ou seja, 4 horas da manhã, continuidade daquela missão que eu estava falando. Então saiu um comboio com carros de passeio, uma perua Kombi na frente, alguns carros de passeio atrás e 3 caminhões da ESA. Foram inicialmente para a Escola Preparatória de Cadetes, que é um prédio rosa que fica em Campinas. Não sei por que é rosa em Campinas, mas eles foram para lá. E aí os militares que estavam dirigindo foram liberados para passar um tempinho ali, tomar café, jogar bola, e outros militares assumiram esses caminhões e foram para a Unicamp, junto com os mais graduados, ou seja, o Sargento Pedrosa, o Capitão Ramírez e o Tenente Tibério já estava lá na Unicamp quando eles chegaram. E só para contar para vocês, não sei se vocês conhecem a região lá, é muito comum você ver caminhões indo na estrada entre Varginha e Três Corações, caminhões desse tipo. Primeiro, eles não têm identificação, não tem placa, e os caras pisam fundo, porque eles não tomam multa. Então assim, e por isso, por que eles vão de caminhão pela estrada? Por que não vai de helicóptero, não vai nada? Porque é muito cômodo. Eles podem passar por radar, pode passar, porque ninguém vai conseguir nem saber de onde veio o caminhão. Não tem número, não tem placa, não é possível identificar de onde veio e para onde vai. Vamos para frente aqui, pode passar. Então, eles chegaram, à tarde foi levado essas cargas para a Unicamp, porque eles chegaram de manhã, deu um tempo lá, trocou os motoristas e aí foram para a Unicamp. Logicamente com os soldados da Escola Preparatória de Cadetes que conheciam ali a região de Campinas, não com os motoristas de Três Corações em Minas Gerais. E aí eles entregaram para quem? Para o Badam Palhares e para o Corradin Metz, que é um alemão que reside lá na Unicamp, faz umas experiências meio estranhas. Tá? Não só eles analisaram a criatura, mas tem o Egberto, tem outras pessoas que são médicos, cada um na sua especialidade, que também fizeram as análises com a criatura viva e com a criatura morta que lá chegou na Unicamp. Não, pode passar. Em qual departamento da Unicamp ele foi levado? Mas é isso que a gente ainda não pode falar. Não, HC para mim é o Hospital das Clínicas da Unicamp. Sim. Isso, mas na verdade não foi no HC. O HC foi a porta de entrada. HC foi só a porta de entrada, aí tem um subterrâneo entre o HC e essa outra parte, que é onde que a criatura ficou, que é onde nós fomos, e onde tem um outro depoimento que eu vou estar falando, que tem uma pessoa que viu essa criatura lá dentro e a gente já gravou em vídeo. Então viu lá na Unicamp, a gente está querendo pegar o colega dele que estava junto para gravar também. E a gente está cruzar as informações dos dois para a gente poder história. Na época eu estudava em Campinas, minha família é de Campinas, e eu fazia eletrônica. E eu tinha um amigo que ele fazia manutenção de equipamentos hospitalares, ele fazia estágio lá. E aí eu já estudava ufologia e eu fui perguntar para ele, eu falei se ele tinha visto alguma coisa na Unicamp nessa época. E ele falou para mim, o que aconteceu eu não sei, eu não posso afirmar nada. Mas assim, o que eu te garanto é que nessa fase existiu um andar inteiro da Unicamp fechado, com militares fazendo guarda, armado, que nem pessoal autorizado da Unicamp podia subir. Exatamente, tem câmera lá até hoje, a gente esteve lá recentemente, né? Mas a gente vai chegar lá. Vamos então para frente. Então, tempos depois, a gente tem informações de que essa criatura, depois de estudada lá na Unicamp e tal, ela foi levada para Aramar, que é uma base de segurança máxima da Marinha, onde se faz inclusive lá o projeto do submarino atômico. Tá? Então foi para Iperó. Inclusive deu uma briga lá, porque o presidente na época quis ir lá olhar esse negócio, aí foi um monte de coronel, de base, e não dava para ir todo mundo, então foi uma brigaiada danada. Pode passar aí. No dia 23 de janeiro também, o que aconteceu? Um avião Búfalo C-115 da base aérea de Canoas trouxe um radar portátil e aparelhos para a ESA. Por quê? Porque vários objetos voadores não identificados estavam dando rasante lá. Porque essas criaturas, como ficaram lá na ESA há algum tempo, começou a aparecer OVNI para tudo que é canto, na cidade e principalmente em cima da ESA. Como eles não tinham esquema de radar, aí a base aérea de Canoas cedeu. A
gente não pode afirmar, mas a gente suspeita que pode ser algo que nós faríamos numa situação dessa, uma missão de resgate, tentar recuperar os tripulantes que ficaram. Então, começou a fazer não está isso. nessa apresentação, mas tem um militar da ESA que chegou a dar um tiro numa criatura que foi visto lá na ESA por esses dias. Tá? Isso aí não tá. Eu não sei se o Pacatini ou se o Birajara colocou em algum dos livros dele, não lembro. Mas tem esse fato também. Tá? Porque tem muita coisa que a gente não falou. A gente tinha medo. Eu sofri ameaça na época também. Eu tive o telefone grampeado, minha ex-esposa, eles ligavam para ela, falavam, você tem filho pequeno, para com isso, não fala, não pode acontecer alguma coisa com eles, entendeu? Então, foi complicado naquela época, foi bem conturbado essa coisa. Só para vocês verem que não é história, recentemente eu teve conversando no carro sobre isso, recentemente no Arquivo Nacional, nos documentos da Força Aérea, a gente encontrou uma anotação de um A2, que é um serviço secreto da Força Aeronáutica, que estava no Rio de Janeiro, a central de telefonia da Telefônica era no Rio de Janeiro, e era todo papel, tinha aquele papelzinho de cabeceira de cama, como o tipo do hotel, ele estava monitorando uma gravação de ligação do Edson. Detalhes que eu falei num telefonema. E tá tá lá o meu nome, tá o telefone da minha casa, naquela época, que é até hoje lá no Guarujá. Não é só história, e o telefone, inclusive, do Banco do Brasil, que eu trabalhava na época no Guarujá. Está escrito nesse papel, que está liberado no Arquivo Nacional, ou seja, espionagem deles em relação aos ufólogos existe e eu posso provar. Né? Pode passar aí. Ó, dia 25 e 26 de janeiro aconteceu um negócio bem interessante. Chegou vários militares norte-americanos na ESA e na Unicamp, com a desculpa que iam fazer seleção de cientistas para missões espaciais. Tá, então a desculpa oficial assim, nós estamos aqui para fazer a seleção de cientistas para missões espaciais. Tá? O que não ocorreu. Você pode falar com propriedade por quê? O que não ocorreu. Meu nome é Cláudio Galon, ok? No princípio da década de 90, eu trabalhava na NASA, lá numa das NASAs, a NASA Lang, que foi a primeira a ser criada, e uma das pessoas que trabalhavam lá na NASA se aproximou de mim, e disse o seguinte, olha, Cláudio, por que você não tenta voar como astronauta através do governo brasileiro? Isso antes da AEB colocar todo o anúncio para a seleção de astronautas, isso foi em 91, 92. E eu comecei a contatar pessoal do INPE, pessoal do CBPF, eu trabalhei no CBPF também, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, tá? Então durante vários anos eu tentei puxar isso para que o Brasil, né, fizesse um pouco de astronautas que abrisse para todo mundo, né? Mas ocorre que no final eles decidiram selecionar apenas militares para voar no espaço, né? Então foi aí que o Marcos Pontes foi escolhido, tá? Então, no final, como eu disse, eles não selecionaram cientistas para voar em missões espaciais, eles selecionaram militar. Apenas um militar só voou uma vez e já tem quase 10 anos que ninguém mais voa, brasileiro nenhum mais voa. Inclusive, a Unicamp não seria o lugar mais ideal para fazer essa seleção. Seria o INPE, por exemplo, São José dos Campos. Então estaria mais adequado, seria mais aderente a esse tipo de coisa. A Unicamp é uma universidade de renome internacional, tá? Sim. Então, o INPE seria mais apropriado, mas a Unicamp também é uma universidade de renome internacional. Se você pensasse em cientista, poderia ser a Unicamp também, vai. Poderia ser um cientista que queria voar um experimento de microgravidade no espaço, tá? Em 96, você sabe se houve alguma seleção de cientistas, como eles dizem, agora no 96? Bom, houve seleção de experimentos brasileiros para voar no mundo espacial. A FEI participou. Mas em 96? Sim. Não sei se foi em 96, deixa eu ver. Em torno de 95, 96, eles estavam falando de programas de microgravidade brasileiros. Sim, e eventualmente voaram experimentos da FEI e de outras universidades. Eu não me recordo que o Unicamp participou de experimentos para voo no ônibus espacial. Tá? Foi, na verdade, um desses voos foi durante o voo do Roger Crouch, no qual aquele senador americano, que foi o primeiro americano a orbitar a Terra, John Glenn. O John Glenn voou naquela missão também, e houve experimentos brasileiros voando naquela missão. Legal.
Pode passar aí. Aí dia 25 houve transferência da suposta nave, né? Que agora não é suposta porque a gente tem um depoimento de uma pessoa que viu as naves dentro do caminhão, e 2 criaturas para a área 51. Isso antes passou por Brasília, foi colocado num avião lá e foi para a área 51, ficando no Arizona. Isso dia 25 de janeiro de 96. A área 51 não fica no Arizona. A área 51 E fica no estado de Nevada. Nevada, eu falei perto de Las Vegas. Eu já voei próximo à área 51, que é um espaço Nevada. restrito. Você não pode adentrar, porque naquele espaço restrito as aeronaves americanas ficam fazendo manobras aerobáticas. Existem também treinamentos de foguetes, não de foguetes, mas de armas, né, do solo para o ar e assim por diante, tá? Eu não acredito que existe seres extraterrestres na área 51. Eu acho que se existe. Eu acho que se existe. O que ocorre é que a área próxima à área 51 existe todo esse espaço aéreo, que é um espaço aéreo restrito. Eu já voei lá perto, tenho que evitar esse espaço aéreo, porque senão eu posso ter problema com o governo americano, tá? É no caminho de Los Angeles para Las Vegas. E já fui. Mas por que está perdendo? Mas por quê? Não, porque eles praticam testes militares. Por exemplo, as aeronaves americanas eles praticam acrobacias aéreas naquele lugar. Além disso, eles praticam artilharia naquele local. Se você for adentrar a área 51 do seu avião, você pode se chocar com uma nave supersônica lá dos militares, você pode ser atingido por artilharia também, que vem do solo para o céu, tá? Legal. Então, eu tenho até os mapas, vocês podem ver, tá bem escrito lá. Pode passar o próximo. Então, janeiro a gente teve assim esses fatos. Em fevereiro, o Marco Elixerese, que era esse policial militar, ele teve um certo problema, surgiu um caroço embaixo do braço. Mas o que eu esqueci de falar é quando ele capturou aquela criatura, que ele levou para o pronto-socorro, depois ele voltou para levar para o hospital regional. Quando ele tornou a colocar essa criatura para levar para o hospital regional, a criatura acabou arranhando ele embaixo da axila. Chegou até a rasgar a camisa, né? Chegou a rasgar a camisa. Ele chegou inclusive em casa depois, tirou a camisa, jogou lá para lavar e botou uma outra camisa e voltou para o serviço. E aí o que aconteceu? De 7 a 15 de fevereiro ele começou a passar mal. Primeiro foi levado nos médicos da própria corporação, que extraíram uma espécie de pústula que estava embaixo, até falaram, é um cabelinho travado, alguma coisa assim. E só que ele foi piorando, foi internado no pronto-socorro, e no pronto-socorro ele veio a falecer. Pode passar. Então, ele chegou a dizer, não é mentira não, pai, isso é muito sério e vai dar muito o que falar. Quando o pai dele chegou a perguntar a respeito, viu na televisão o negócio de Varginha, e aí o pai dele falou, será que isso aí é mentira, né? Eles estão inventando. Ele falou, não é mentira não, pai, isso aí é muito sério e vai dar muito o que falar. Então ele chegou a falar isso pro pai. A irmã do Xerese, isso em fevereiro, confirmou a participação dele na captura, ela sabia disso porque ele tinha comentado com os parentes. E o pai de Xerese também disse que seu filho sabia do ET de Varginha, porque ele depois confidenciou outros detalhes a respeito disso. A esposa dele já confirmou, né? Lá na frente a gente vai ver que o médico que atendeu ele, que é o Dr. Cesário, antes dele falecer, o Marco Elixerese fez uma confissão para o médico, dizendo que tinha participado e pego um ET lá, uma criatura estranha, e que ela que tinha ferido ele embaixo da axila, tá? Então essa revelação só veio em 2012, através do próprio médico que o atendeu. No dia 1º de março de 96 teve um acordo de cooperação do uso pacífico do espaço exterior, né, com o ministro Felipe Lampreia e com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Warren Christopher. Eu posso comentar disso também, tá? Porque eu estava observando tudo isso lá nos Estados Unidos quando estava tentando voar no espaço. Tá? O que estava acontecendo naquela época, em 1995, 94, 96? O Brasil estava desenvolvendo tecnologia de foguetes para lançar satélites ao redor da Terra. Tá? É uma tecnologia muito difícil de se dominar. Tá? O Brasil tem foguetes orbitais, mas não possui foguetes
foguete suborbital? Você lança o foguete adentra o espaço e volta para a Terra. Dá para entender? Isso é tecnologia suborbital. O Brasil tem isso, vários países têm isso. O que é difícil de dominar é tecnologia orbital. Você lança o foguete manobra, atinge uma velocidade de 8 km por segundo, que é Mach 25, e com essa velocidade você consegue inserir o foguete ao redor da Terra. É dificílimo você atingir essa velocidade, tá? Então o que estava acontecendo? O Brasil está começando a desenvolver esse tipo de tecnologia, então houve a necessidade de o Brasil assinar um acordo, que a Agência Espacial Brasileira ficou envolvido nisso, chamado MCTR, Missile Control Technology Regime. Okay? Existe um acordo entre potências mundiais para não deixar que qualquer país domine a tecnologia orbital, porque senão, se todo país tem tecnologia orbital, como o Irã tem, o Irã conseguiu desenvolver um foguete orbital, e agora o Irã está tentando desenvolver bomba nuclear, qualquer país que tem acesso à tecnologia orbital pode colocar uma bomba nuclear em qualquer parte do mundo. Ok? Então, isso daí é bem provável que está relacionado com o MTCR. E a Agência Espacial Brasileira estava divulgando isso bastante naquela época, eu estava acompanhando tudo isso direitinho. Então, assim, mas o que é curioso é que assim, essas coisas aconteceram justamente no período depois que foi entregue para os Estados Unidos as duas criaturas e mais a nave. Quer ver? Passa o próximo. Teve também visitando o Brasil Daniel Godin, e também houve a seleção lá do astronauta Marco César Pontes. Foi definido que ele seria o astronauta. Explica só para eles que o público não sabe a questão do Cláudio. Em um minuto, explica para eles. A questão de que ele teria ido no lugar do Pontes. Isso, então. O Cláudio, que era para ele ter ido no lugar do Marco César Pontes. Só que houve uma decisão, porque como ele é civil, e o Marco César Pontes é militar, houve uma decisão de última hora em que falou, não vai civil, vai militar. Então por isso que foi o Marco César Pontes, mas ele já tinha sido até treinado para poder participar da missão. Então houve uma alteração nos planos, né, para que um militar fosse ocupar o lugar. Então, a gente não sabe o que tem de acordo por trás. O motivo real e um detalhe. A seleção para militares, porque a Agência Espacial Brasileira tinha um conselho superior, o Conselho Superior da Agência Espacial Brasileira. Eu conversei com a Regina, que trabalhava no centro de imprensa lá da Agência Espacial Brasileira. Ela me falou, são 10 membros do Conselho Superior da Agência Espacial Brasileira. Eles que tomaram essa decisão. Ok, eu perguntei para ela, quantos são civis e quantos são militares? Ok, havia apenas um civil e 9 militares. Coincidentemente, foi interessante, o único civil que estava lá era da minha universidade, lá do Federal do Rio de Janeiro. Ele trabalhava para a COP. Ok, então, por que o motivo de escolher o posto? Porque existiam 9 militares do Conselho Superior da Agência Espacial Brasileira. Então, outra coisa, o Daniel Godin foi a primeira vez que ele veio ao Brasil, então foi uma coisa inédita, porque nunca antes um diretor da NASA tinha vindo aqui, então isso foi uma coisa excepcional que aconteceu na época. Pode passar o próximo. Dia 21 de abril, o que aconteceu? A dona Terezinha Galo Clepf, o seu esposo, que é um vereador lá de Varginha, viu também uma criatura dentro do zoológico, isso alguns meses depois que tinha acontecido o caso Varginha. Porque a gente pensa, né, essa criatura, a única diferença, pode passar, ela tinha uma espécie de um elmo, um capacete dourado e tinha os mesmos olhos vermelhos, tudo, então poderia ser um outro tripulante que foi para o zoológico, de repente pensando que se alguma criatura foi capturada, estaria ali, porque ali tinha um monte de animais estranhos, diferentes, então talvez esse avistamento que ocorreu no zoológico lá de Varginha, e aí você fica pensando, mas por que zoológico? Como que a dona Terezinha Galo Clepf estava lá? Porque o zoológico aluga algumas salas para festa de aniversário. Então estava ocorrendo uma festa de aniversário, a dona Terezinha Galo Clepf foi fumar um cigarrinho e viu essa criatura grudada na grade. Pode passar. Daquela forma ali que o Birajara está na grade. Curiosamente, em frente dessa grade, ali para trás, tem uma jaula onde fica a ararinha azul. E depois tem outros animais, tem veado, tem anta, tem isso, tem aquilo, tem vários animais lá dentro. E pode passar. O que aconteceu?
Houve, nos dias subsequentes, a morte de 5 animais no zoológico de forma interessante. Elas foram intoxicadas, né, por alguma substância cáustica desconhecida. Na verdade, a substância cáustica foi constatada na autópsia que foi feita, nas análises que foi feita nas vísceras do veado. E são animais que morreram, esses 5, de hábitos alimentares diferentes, de espécies diferentes. Não dá para falar que era a mesma ração que estava... E, segundo Marcos, as vísceras estavam enegrecidas desses animais, que é uma coisa interessante também. Pode passar. Em determinado momento, a doutora Leila Cabral, que é a diretora lá do zoológico, ela disse que conversou com um bombeiro conhecido na época sobre a captura, que disse para ela: fique quieta, não comente isso com ninguém, porque ela falou, o negócio do ET, então ela falou, fica quieta, não comenta com ninguém. Ou seja, como ela tinha bastante relacionamento com os bombeiros, porque quando capturava um animal selvagem, alguma coisa, era pro zoológico levar, então eles tinham muito relacionamento. E os bombeiros falaram isso, fica quieta, não fala sobre isso que vai dar caca, né? Pode passar para o próximo. Em abril ainda, dia 29, a mãe das garotas receberam em sua residência uma visita de 4 homens de terno preto. E houve uma tentativa de suborno para elas desmentirem o caso. Para irem numa televisão que eles iam mostrar, e aí elas iam ter que ensaiar um discurso e falar lá, gravar. Em troca, elas receberiam dinheiro. E assim, era tanto dinheiro que a proposta era a educação das suas filhas vai estar garantida e você nunca vai ter que E se preocupar todos os com sonhos, dinheiro. primeiro é chegar assim, qual o sonho que você tem? Tal. Qual o sonho que a sua filha tem? Tal. Então, a gente pode garantir tudo isso e muito mais, uma poupança gorda ainda, se vocês forem na televisão que a gente vai mostrar e falarem o que a gente quiser. E só um falar, os outros Aí falaram assim, dá um tempinho aí e a gente vai voltar a entrar em contato, você pensa e aí a gente faz esse esquema. Só que bota pra frente. No dia 4 de maio, isso foi no dia 29 de abril. No dia 4 de maio, 48 ufólogos de vários lugares se reuniram em Varginha. Foi uma reunião histórica, a gente chama de dia D, onde pode passar. Onde foi feito esse manifesto sobre o caso. Inclusive eu e o Jamil assinamos pelo Grupo Ufológico de Guarujá, vários grupos assinaram. Tá próximo. E foi revelado novidades sobre o caso, algumas pessoas vieram dar depoimento dos avistamentos e tal. Foi falado sobre a operação militar e foi revelada a tentativa de suborno à imprensa pela mãe das garotas. Foi quando ela desistiu do dinheiro, ela falou em público. Pode passar. O Pacatini chegou a liberar, inclusive, o nome de alguns militares. Por que ele fez isso? Porque naquele dia, por volta da hora do almoço, ele recebeu um telefonema, ele pegou o Marco Antônio Petit para ser o operador da câmera, e aí eles foram para a casa do pai do Birajara, que estava vazia, levaram esse militar da ESA lá e gravaram em vídeo o depoimento onde foi revelado o nome e detalhes da operação por esse militar, que é o Cabo Vassalo, tá? É uma fita gravada com o nome, com um militar chamado Cabo Vassalo. E tem outras fitas também, com outros militares, que depois se encorajaram e falaram, o Cabo Vassalo não está mais lá, deu baixa, não está mais na ESA, tá? Inclusive nem participou do IPM, porque ele já estava fora quando o inquérito policial militar que foi feito sobre o caso veio à voga. Vamos para frente. No dia 4 de maio, o Goulart de Andrade estava lá também. Ele e o Luiz Petri foram os únicos que tiveram acesso aos depoimentos em vídeo desses militares, do Exército, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, jornalistas, né? Jornalistas repórteres, né, que tiveram acesso a essas fitas. Por isso que eles divulgaram com tanta ênfase na imprensa o caso, porque eles sabiam que ali tinha coisas graves naquelas fitas, faladas por aqueles militares, que nunca foram reveladas. E uma coisa interessante, semana passada o Goulart de Andrade mudou a posição dele quanto ao caso e divulgou o caso Varginha num especial sobre crendices populares. Ele mudou de opinião do nada, simplesmente ele pegou um trecho dessa mesma matéria e colocou num especial sobre crendices populares. Transformou em crendice popular, em vez de uma coisa justamente real. O cara que viu o depoimento. Vamos pra frente aí. Aí, 4 dias depois,
né, 4 de maio, o Pacatini falou para a imprensa que estava ali reunida, para os ufólogos, detalhes da operação e tudo mais, até onde ele podia ir. O que aconteceu? Deu um furdúncio dentro da ESA, da Escola de Sargento das Armas. Aqueles militares citados foram presos, mas depois todos, o pai de um deles foi lá e falou assim, ó, você solta o meu filho, senão eu conto tudo o que eu sei. Aí todos foram liberados. Só que, em função de tudo isso que vazou, o general Sérgio Pedro Coelho Lima convocou uma reunião com a imprensa, né, uma reunião mista ali com a imprensa do local, e leu uma nota negando tudo, falando que não tinha capturado ET nenhum. Pode passar o próximo. Então é uma nota de esclarecimento, onde eles falavam, está na internet, então eles simplesmente ele negou, falou que nem o corpo militar dele, nem o material da ESA foi usado para capturar ET nenhum. Só leu a nota, não respondeu as perguntas dos militares próximos. E no final, né, da entrevista que ele tinha dado à coletiva, que foi só o monólogo, só ele falou, quando ele estava saindo, um repórter da IPTV perguntou onde que estavam os outros militares que foram citados. Aí ele respondeu, trabalhando em prol do exército e em prol da nação. E aí o jornalista falou, o senhor tem como provar? Né? Ele falou, provar para quem? Para a imprensa? Não temos que provar nada, e o que eu tinha que falar já foi lido nessa nota. Saiu batendo a porta. Naquele momento a imprensa viu que a ESA estava escondendo. Ele não teve jogo de cintura para aguentar a situação e saiu batendo tudo. E uma coisa que passa desapercebida da maioria do pessoal, que até acho que o Edson me chama a atenção, ele estava na posição do Edson e os repórteres estavam na posição de cá filmando ele falando. Porém, atrás dele havia um militar filmando os repórteres. Nós chegamos a ver essa fita, que essa fita foi vazada, o cara fez uma cópia, jogou na mão do Pacatini na época, isso aí ninguém sabe. E aí depois a gente viu essa fita, era uma fita que foi gravando toda a percepção e os comentários dos repórteres presentes ali. Então tinha um cara infiltrado, né, disfarçado de repórter também, só que era militar, filmando para o exército todos os comentários e as opiniões. Tá? E essa fita, a gente quando chegou a cópia, a gente pensava que era fita do ET, mas aí quando a gente foi ver, porque tinha sido guardada essa fita no cofre do Tenente Coronel Olímpio Vanderlei. Aí um cara, que a gente não pode falar quem é, foi lá que sabia o código, abriu, pegou a fita, fez uma cópia e jogou na mão do coisa. Assim como o inquérito, na verdade não chama inquérito, é uma sindicância que foi feita com os militares, fraudulenta, uma sindicância onde o militar teve que assinar que estava de férias, que estava emprestado não sei para onde. Todos esses caras, se eles aparecerem falando, a ESA apresenta um documento, eu tenho certeza que vai apresentar com um documento, o cara está mentindo, deve ter recebido dinheiro para estar falando isso, porque na época eu tenho um papel assinado, ele estava emprestado para a base lá no Pichochozinho do Brejo, ou ele estava de férias. Como é que ele pode ter participado disso se ele estava de férias? Está aqui assinado, ó. Então, isso foi feita, essa sindicância, e depois foi feito o inquérito policial militar. Pode passar. E você pode ter certeza, todos os documentos que a gente pede para o exército, tudo que é de antes de 97, eles falam que foi destruído. Mas você pode ter certeza que se esses militares falarem, os de 96 não vai ter sido destruído. 11 de maio de 96, John Mack, falecido já, psiquiatra da Universidade de Harvard, ufólogo, foi até Varginha. Eu tive o privilégio de filmar para ele. Só pôde ficar eu na sala, todos os ufólogos saíram, o John Mack e a Gilda Moura ficou fazendo a interpretação do inglês para o português para as duas meninas, Liliane e a Valquíria. E no final da entrevista, né, que ele estava analisando o psicológico das meninas, ele falou assim: eu entrego a minha carteirinha de Harvard se elas estiverem falando mentira, ou seja, elas estão falando a verdade, pela experiência que ele tem como psiquiatra de Harvard. Tá? Pode passar. Ele foi a Varginha? Foi a Varginha. Em 17 de maio de 96, o Hildo Lúcio Galdino, ele estava voltando em Três Corações, viu uma outra criatura também
próximo ao sítio do Eurico de Freitas. Quer dizer, tinha passado 4 meses e o negócio ainda estava aparecendo lá. Fora os OVNIs que apareceram, se vocês forem no portal da Burn, vai ver lá, tem toda a casuística, todos os casos que aconteceram mês a mês. Matéria de televisão, pessoas que fotografaram, deram depoimento. Pode ir para frente aí. Dia 25 de maio, o alto comando do Exército, isso aí é inédito também, foi excepcional, se reuniu em Campinas. Ele nunca antes tinha se reunido fora de uma capital brasileira. Estava lá o Zenildo Horácio de Lucena e mais 29 generais. A justificativa dessa reunião é que eles iam verificar lá um sistema de computador e acompanhar o recebimento de 40 carros de combate Leopardo. Tá? Só que é o que a gente sabe, que eles estavam lá para ver a criatura que já estava lá em Campinas. Pode passar. Novembro de 96 aconteceu essa besteira que o JJ Benítez veio até aqui tentando se aproveitar do caso, fraudou umas evidências, uns buracos lá de tatu, sei lá que raio que é aquilo, e disse que a nave tinha pousado ali. Isso em novembro de 96, já tinha passado, chovido, né, chuva de granizo e tudo mais, e então não tinha mais evidência nenhuma, mas provavelmente ele estava com alguma intenção de publicar isso em algum livro. Né, para ganhar dinheiro. Pode passar para o próximo. Então, eles aproveitando o momento do caso, próximo. Foi feito um assinado por vários ufólogos, também reconhecendo o caso Varginha e pedindo quem tivesse alguma informação para passar e pedindo a liberação das informações. Mas até hoje a gente não conseguiu nada, oficialmente. Contradições do caso Varginha. Para explicar a grande movimentação de militares na ESA, eles disseram que naquele dia tinha ocorrido a recepção de novos recrutas, sendo que isso só ocorreu na semana seguinte. Agora então começa a ficar o besterol. Eles dão uma justificativa esdrúxula, totalmente descabível, para um negócio que a movimentação existiu. Mas aí os recrutas. Não, os recrutas só aconteceu na semana seguinte. Então, mentira. Pode passar outra contradição. Para explicar a grande movimentação de caminhões do Exército em Varginha, eles disseram que os veículos foram enviados à empresa Automaco para balanceamento das rodas e alinhamento de direção, sendo que os veículos foram vistos no sábado, no domingo e na segunda-feira, sendo que no sábado e no domingo a empresa Automaco não tem expediente. Então, como é que poderia estar fazendo manutenção? Né? Próximo. Para explicar a grande movimentação de militares no hospital regional, que é onde a criatura passou também, disseram que foi por causa da exumação do corpo de um jovem que se enforcou na cadeia. Conforme o auto de exumação, que a gente tem cópia, isso ocorreu no dia 30/1 de 96 e a movimentação ocorreu no dia 20, 21 e 22. Ou seja, ninguém conseguiu explicar por que o Exército estava acompanhando uma exumação, porque não é responsabilidade dela fazer isso. Próximo. Para explicar a grande movimentação no outro hospital agora, o Humanitas, eles disseram que foi por causa da chegada de novos equipamentos a serem utilizados em transplantes do coração. Ora, parece gozação. O que tem a ver o Exército, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar com a chegada desses novos equipamentos? Também não é responsabilidade deles. Pode passar. Para explicar a grande movimentação de militares na Unicamp, em Campinas, disseram que eles estavam acompanhando os estudos nas ossadas dos mortos do Araguaia, sendo que tais ossadas já estavam lá há 4 anos. Porque tinha os militares, tudo armado. Isso da guerrilha, né? Do Araguaia. E eles estavam todos armados. Só que já estavam por causa dos esqueletos, de repente podia fugir, né? Sair, sei lá. Então, negócio complicado. Bom, em 2010 o que acontece? Partes do inquérito são publicadas pela revista Isto É. E eles fecham, passa o próximo, eles fecham a situação. Nesse inquérito consta o depoimento do Birajara, do Vitório Pacatini. Ficaram 4 horas em interrogatório, 3 horas e pouco cada um. Só que a quantidade de folhas que tem lá em relação à quantidade de horário que eles deram depoimento são incompatíveis. E curiosamente depois o Birajara e o Pacatini saem do circuito. Simplesmente o Birajara toma uma posição de antes defensor, agora falando que o caso Varginha não é verdade, fez até um livro lá, Desconstrução de um Mito, né? Que de certa forma tira o pé do acelerador do carro, e o Vitório Pacatini desaparece do mapa. Ele não chega a dizer que não é verdade, ele simplesmente fala, não é um extraterrestre, ponto.
e não quer falar mais no assunto. E o Pacatini virou fantasma. E o Pacatini virou fantasma. A gente botou uns caras atrás dele, e inclusive eu e o Joseph recentemente fomos em alguns endereços que ele participou, que ele esteve morando. A gente foi lá. A gente encontrou os endereços dele, a gente foi nas a casas. gente foi em todas as casas, conversamos com os moradores, até para ver a atitude. Assim, parece, a gente desconfia que ele esteja em algum programa de proteção a testemunha. Se ele não estiver num programa de Tá? A proteção gente a testemunha, acha, ele conhece pelo que a gente modus conseguiu operandi. apurar. Porque a gente conseguiu conversar com um policial que é de um grupo de operações especiais que já trabalhou com isso. E ele falou, cara, o que tá, assim, ele estava ajudando a gente, indo nos lugares com a gente. E ele falou assim, não é proteção da polícia, porque ele falou, se fosse a polícia eu saberia, eu consegui descobrir. Ele olhou e não tem. Ele achou outras coisas na ficha do Pacatini, que ele nos falou, mas a gente não pode falar. Mas ele acredita que seja do exército, alguma coisa. Então, mas a gente está no encalço dele. Ele passou por Santa Catarina, ganhou uma grana, tinha uma empresa, a empresa faliu, ele perdeu um apartamento em leilão, agora recentemente, né? Ele tirou as coisas, mudou para uma outra casa, da outra casa, né? Mas então ele tá assim. Ele era picareta também. Ele soltou um negócio na internet que tinha fotografado chupa-cabras uma cadela, que era uma foto totalmente falsa. Isso não fala. Você se lembra, né, dessa imagem, né? Não, mas aí era de um outro grupo que ele conseguiu. De outro grupo. Mas ele divulgou não como foi se fosse dele. Ele dele, divulgou, né? mas sem saber, assim, não foi, acho que, Foi má de intenção, não era má Só para intenção. vocês, Mas assim, alguma coisa aconteceu depois do inquérito policial militar que abalou a vida desses dois. Eu, pelo menos, acredito assim. Eles ficaram Você só não passou agora. pelo inquérito? Não. Mas o meu nome está riscado no inquérito, não sei porquê. Assim, tem o livro do Pacatini, então tem os agradecimentos, meu nome está lá. E o meu nome está sublinhado. O Joseph acha que é porque um dos caras do inquérito tinha o sobrenome Boaventura. E como eu sou Edson Boaventura, talvez o cara tenha grifado até para ver se não era parente, alguma coisa. Ou não, ou talvez porque oferecesse algum tipo de risco e de repente haveria alguma intenção. Embora, eu vou te falar uma coisa que talvez você não saiba. No dia 5 de novembro de 96, eu fui chamado dentro da base aérea de Santos para dar uma palestra sobre OVNIs para militares. Foi uma reunião fechada para 25 militares. E curiosamente, depois que eu terminei de falar e tudo mais, os militares foram lá na frente, falaram 8 casos que eles foram protagonistas, piloto, controlador de tráfego aéreo, meteorologista, uma série de coisas lá. Depois eles mandaram eu responder de 10 perguntas que eles fizeram, 9 eram sobre Varginha. Logicamente eu saí escorregando e eu não tinha falado de Varginha na palestra, em nenhum momento. Então eles sabiam e hoje eu desconfio que essa abertura que eles deram naquela época para mim dar uma palestra era exatamente para saber o que eu sabia de Varginha, porque ele já estava na minha cola. E esse documento que está no Arquivo Nacional só comprova isso porque o cara era da base aérea de Santos, era um A2 de lá. Então o cara estava na minha cola, provavelmente por conta do caso Varginha. Pode ir para frente. O que eles concluíram no IPM? As 357 páginas concluíram que um cidadão varginhense, que é o Mudinho Luiz, ele era criatura avistada, é um cidadão que tem problemas mentais, entendeu? Inclusive as meninas conhecem, já deram doce, já deram cigarro. Para ele é uma pessoa bem peculiar lá na região, todo mundo conhece. Eles fizeram para se agachar na posição para fazer isso. Aí eles foi bem criativo, né? Bem parecido. Pode passar. Então, aí agora o prefeito lá, por conta do turismo, tem que mudar as estátuas do ET de Varginha para do Mudinho, né? Tinha que fazer isso, não deixar as estátuas do ET lá, né? Mas o que acontece? Na época, o Pacatini já tinha ido pesquisar esse Mudinho bem antes do exército. E já tinha descartado a hipótese de que o Mudinho seria a criatura que as meninas viram no terreno baldio. Pode passar. Acho que já estão querendo? Então vai só rapidinho. Então aí uma característica, o Mudinho não tem nada a ver com a criatura. Próximo. Agora vai ser assim, ó. O Pacatini, ele desaparece, já tinha falado sobre isso, pode ir. As meninas, elas sustentam até hoje as características do avistamento. Próximo. Isso aqui, 2014 a gente conseguiu uma testemunha, a Ediária, isso aqui é novidade.
Ela estava dentro do Hospital Humanitas, a mãe dela estava com câncer e tudo, e as enfermeiras de repente começaram a gritar, foram para a janela, viram uma nave passando lá. Isso naqueles dias que a criatura estava lá dentro. Depois as enfermeiras falaram a respeito da criatura, inclusive que queimaram as roupas da cama onde a criatura ficou, porque ficou tudo melecado lá. Então, por questão de segurança e higiene, eles queimaram todas aquelas roupas de cama. Pode passar o próximo. Outra testemunha, a Isis, ela relata o avistamento da nave dentro dos caminhões do exército. Ela estava na entrada da cidade de Três Corações. Passa o próximo. Tem essa testemunha X, né, que a gente entrevistou, e tem um outro que a gente viu a criatura dentro do aquário nas instalações da Unicamp. A gente entrevistou e ele nos levou até lá. Nos levou até lá, o helicóptero veio em cima da gente, veio segurança armado. Foi um negócio, a gente saiu de lá com o coração a mil. Acho que só não pegaram a gente porque eu e ele estava de social, ele pegou um crachá do Banco Itaú, virou assim, e a gente foi na maior confiança em direção ao cara e falamos boa tarde, passando pra gente. E aí o cara não foi. Ele ia abordar a gente. E aí depois ele foi, voltou pra moto. O Edson sou eu. O Silvio fez assim, ó. Aí a gente boa tarde. Sabe o que ele vai falar? Você solta o boa tarde antes do cara então, aí ele falou, será que os caras são autorizados e se eu abordar ele vai ser mal? Vocês assistiram aquele vídeo? E o helicóptero, confiança. O helicóptero ele tá filmado. Aliás, o barulho do helicóptero. Eu só vou mostrar o barulho. Porque se tem a palavra, identifica o lugar que a gente está. Vem cá, o debate continua no boteco ou não? Não, calma, já estou fechando. Aqui, ó, só o barulho do helicóptero. Tem a placa, mas não dá pra ver. Eu estou vindo ao contrário. Não, para ninguém ver a placa. Tá escutando o barulho? Olha o helicóptero. Ele baixou em cima da placa. Então, pode ir para frente. Em 2015, então, teve uma entrevista, tá lá na Burnie também, onde tem vários detalhes, né, a respeito do caso Varginha, já quando ele foi lá para a Unicamp. Pode passar. E esse aqui também é novidade. O Joseph conseguiu, porque assim, o IPM que estava rolando por aí era uma cópia bem ruim, preta e branca. A gente conseguiu o IPM colorido e agora o Joseph conseguiu mais de 70 páginas que estavam faltando do IPM. Tem coisas lá interessantes que ninguém sabe. Dentro em breve ele vai publicar uma matéria também na Burnie com esse IPM completo. O que é IPM? IPM, Inquérito Policial Militar, que foi feito na ESA sobre o caso Varginha. Tem inclusive os depoimentos do Birajara, do Pacatini. Tem um colega nosso, Cláudio Tsuenaga, que inclusive estava se associando ao exército contra os ufólogos. Tá, mas isso aí é uma outra questão. Tá lá no inquérito. Pode passar aí. Aí são os dois livros, então. Em 1996 o Pacatini fez esse incidente de Varginha. 2001 o Birajara publicou o caso Varginha. Aí onde tem informações bem preciosas mesmo. Por falta de tempo, eu não fiz ainda, mas o Pacatini me autorizou na época a publicar a versão digital do livro. Novamente, eu tenho a autorização dele. Assim que eu conseguir tempo, eu vou terminar de editar o livro e a gente vai publicar na Amazon. Vai. Quem quiser. O livro mais recente que tem, que foi editado esse ano, é Toda a Verdade Revelada, Varginha, do Marco Antônio Petit. Sinto muito, um livro fraco, não está toda a verdade revelada ali de jeito nenhum. Ele foi um livro que foi uma resposta que ele praticamente fez em 90 dias, porque o Gevaer forçou ele a fazer esse livro. Você não faz um livro colocando toda a verdade em 90 dias, tá? Eu estou pesquisando o caso Varginha há muito tempo. Ele omite um monte de nomes, por exemplo, meu nome, o nome dos Mondini, ele inclusive denigra a imagem dos Mondini no livro dele, entendeu? Tem mentiras naquele livro, porque eu li ele todinho. Eu fui na palestra que ele fez lá em São Paulo, comprei o livro dele, gosto do Petit, mas infelizmente ele ancora o caso Varginha em cima do depoimento do Carlos, aquele do dia 13. O cara que pegou o metal desamassou sozinho, né, e os militares depois foram atrás dele. Quer dizer, você acha, se tem os militares aí recolhendo alguma coisa, vai deixar ele se aproximar como civil? É totalmente descabido aquele negócio e já tinha sido descartado. Se vocês procurarem na internet, tem um depoimento do Vittorio Pacatini já descartando de cara aquilo lá. E quem descobriu esse cara foi o Claudio Covo,
Infelizmente, o Claudio Corvo caiu na conversa desse cara, entendeu? E depois deu uma bagunça em que esse grupo dos 7, cada um foi para um lado, entendeu? Porque começou uma guerra de egos ali, né? Principalmente entre o Birajara, Pacatini, Claudio Corvo, porque o Pacatini tinha feito o livro, porque o Birajara não tinha feito, aí o Gevaer já entrou no esquema e já virou um angu de caroço, entendeu? Então, infelizmente, esse livro, se vocês quiserem comprar para ter lá, é mais um, mas tem um monte de coisa ali que não serve. Edson, só uma coisa. Você tem certeza que extraterrestre que está lá não podia ser outra coisa? Não, então. Experimentos com seres humanos e que eles tentaram converter, levaram para os Estados Unidos para fazer análise lá dos corpos? Então, não assim, o que sustenta que poderia ser relacionado a OVNI, aí eu não estou falando dessa terrestre, mas o fenômeno OVNI, se a gente tem a hipótese de que seja extraterrestre, então o que a gente tem? Tem nave, tem objetos aparecendo lá, a própria estrutura desse ser que apareceu em Varginha, a gente tem na casuística ufológica seres desse tipo também descritos. Por exemplo, se foi em Monte Alto, São Paulo, teve uns casos depois dessas criaturas de olho vermelho e tudo mais. O grupo Gauama pesquisou lá, aqui no Brasil. Da pesquisa, uma delas é se você conseguiu algum depoimento militar de alguém que participou da recuperação dos destroços da aeronave, e a segunda é se vocês tiveram cooperação de algum pesquisador americano de quando essa aeronave chegou lá em solo americano, qual trajeto teria sido feito? Se não, a gente, assim, com relação ao resgate da nave, não. Assim, tem depoimento de militar que falou que houve isso, mas não que ele tenha participado. Ele ouviu do outro militar lá dentro, tá? E, assim, ponte nos Estados Unidos, eles recebendo a coisa lá, a gente não tem nenhuma informação disso. O que eu posso te assegurar é o seguinte: a gente tem 28 fitas gravadas com depoimento de militar do Exército, da Força Aérea, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e um monte civil. Quando é que esse material é público? Então, o pessoal da revista UFO, eles têm cópia de alguma coisa, não é tudo, mas eles têm e eles estão segurando. Eles pregam tanto a liberdade de informação já, mas estão segurando. Eu não sei porquê. Eu não tenho esse material por burrice minha, porque na época quando eu sofri as ameaças, eu falei para o Claudio Corvo: fica contigo, que se eu precisar, eu sei onde buscar. Eu não vou guardar isso na minha casa, porque eu vou correr um risco tremendo. Então, uma coisa eu me comprometo agora perante as câmeras. Se eu conseguir essas fitas de novo, entendeu? Porque eu já tive elas na mão e não quis ficar com elas, mas se eu conseguir de novo, eu e a Bunny, eu não sei se a Bunny vai ser forte, vai ter coragem, mas a gente vai botar lá para todo mundo ver essas fitas, entendeu? Para que as pessoas, entendeu? Saibam a verdade sobre o Brasil. Entendeu? Porque já passou tanto tempo. Se os militares quisessem fazer alguma coisa com esses militares que já falaram aí, vazaram alguma coisa, já tinha feito. Ele já fechou a questão no IPM, é um modinho, ponto. Ele não vai mexer mais com isso, porque senão vai feder mais. Então eles não vão mexer mais com isso. Então lá na frente, se eu tiver isso, eu libero. O momento é outro, né? O momento é outro, o momento agora é de liberação. Agora, muito me admira um CBU que não existe oficialmente, dito pelo próprio Gevaer. Ele escreveu isso no... Eu estou processando o Gevaer, né? Então, no inquérito, ele escreveu, o advogado dele escreveu que o CBU não existe. Ou seja, aquela Comissão Brasileira de Ufólogos não existe. Porque ele não quer assumir as coisas, as difamações que ele fez contra a minha pessoa. Tá? Agora, no CBU, que divulga liberdade de informação já e não libera as fitas de Varginha, eles têm? Então, tem muita sacanagem aí. Quem está lutando contra quem? Entendeu? Então, a gente tem que lutar contra essa estrutura ufológica podre que está vivendo aí, infelizmente. Atualmente está atuando, que cada vez fica mais ridícula, né? É um Gevaer dizendo agora que é contatado, que o filho dele agora é contatado. Quer dizer, virou palhaçada a ufologia. Aquela ufologia científica séria que nós tínhamos há algum tempo atrás, ela está se perdendo. Mas nós temos que retomar isso e lutar juntos, unidos, contra essa corja que está aí. Que tinha muitos deles que fazia jogo duplo, ganhava dinheiro do governo
para se infiltrar dentro do meio ufológico e fazer desinformação. E eu falo isso com propriedade de causa, porque eu tenho 33 anos dentro da ufologia e todos esses caras mais velhos aí, que vocês conhecem, que são os heróis da ufologia, às vezes não é herói não. Entendeu? Porque vocês não sabem os bastidores. Edson, desculpa. No caminho pra cá, eu fiquei empolgada por conhecer o Edson e tal, eu até pensei, eu queria tanto perguntar, entende? Por causa disso, porque é contraditório, entende? A gente vê, são duas figuras importantes para quem pesquisa ufologia e é muito contraditório as versões, entende? E por que começou isso? Afinal, a gente não tem que reunir informação e lutar contra a desinformação? Então, os ufólogos que lutavam a favor disso, da união e da liberação, infelizmente já faleceram. Tipo o Marcão, que era do Geone, era um cara, o Pablo conheceu. O Marcão era fantástico. Era fantástico, era um cara que unia, entendeu? Então, os caras que uniam, infelizmente, Deus levou. Deus levou, não existe mais. Infelizmente ficou na ufologia quem? Um monte de mercenário. Os ufólogos que querem vender revista a qualquer custo, que querem enriquecer através de vender coisas fraudulentas, porque as pessoas acreditam em tudo. E aqueles que são um pouco mais sérios se retraíram. Agora que estão voltando, entendeu? Porque aí o José começou a instigar, falou, pô Edson, volta, que eu estava sumido, agora eu estou voltando. Os Mondines resolveram voltar. O Jeff estava meio paradão. O Jeff estava paradão. São pessoas sérias que fazem alguma coisa, faz a coisa acontecer, faz pesquisa de nível, de qualidade e que engrandece a ufologia. Não é essas babaquices que põe na revista UFO que toda hora fica requentando matéria. Ninguém tem nada, ninguém pesquisa nada. Ou que fala que os agroglifos que apareceram lá é coisa extraterrestre, só se o extraterrestre está bêbado com mal de Parkinson. Porque aquilo é mais todo, até o bebezinho parece um círculo mais retinho. Entendeu? Então assim, a gente tem que lutar contra essa ufologia falida aí, entendeu? Porque vem os ufólogos novos, tipo a Morgana, aí tem o Rafael lá que eu estou treinando, né? Tem o Joseph, que ele é novo, né? Eu sou um pouco mais velho que ele, mas eu posso passar de conhecimento. Você acha que ele tem futuro? Eu passo para ele. Eu acho que tem, viu? É mesmo? Tem futuro. Parece que sim. Parece que sim. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, que aproveita até interromper um pouco o Edson, que eu não sei se ele chegou a falar isso. Eu não acho errado ganhar dinheiro com ufologia, porque isso aqui dá muito custo, dá muito gasto. O problema é quando você cria situações inexistentes, cria situações falsas para ganhar dinheiro com ufologia. E acaba destruindo a ufologia. Então assim, eu não acho errado cobrar por evento, eu não acho errado cobrar por livro, eu não acho errado cobrar por cópia de documento, eu não acho errado cobrar por assistir vídeo no YouTube. Se quiser fazer um vídeo paga no YouTube, é o trabalho do cara, ele gastou dinheiro fazendo aquilo. O problema é quando o negócio vem antes da verdade. Quando a verdade se torna um negócio, tá ótimo. Agora, quando o negócio vem antes da verdade, aí que o problema fica complicado. Viu, eu queria agradecer então, em nome da Bunny, do meu nome também, né? Agradecer também o Joseph, o pessoal do Stiacom aqui, né? Sticom, que cedeu o espaço, né, para a gente estar falando um pouquinho. Espero que eu tenha agregado um pouco de informações para os senhores e até a próxima, né? Que agora a gente vai estar aí sempre trazendo novidade. Acessem o portal, curtam a página no Facebook da gente, porque sempre que tiver evento a gente divulga lá. Então assim, se vocês curtirem a página, vocês vão saber. A revista Vigília também, do Jeff, também está sempre divulgando os eventos que a gente participa. Então se vocês estiverem nas duas páginas, vocês vão saber onde a gente vai estar. E aí vocês vão poder ajudar a gente também. Ufologia com Morgana. Isso aí já também no YouTube procurem por Ufologia com a Morgana, que vocês vão ver os vídeos da Morgana lá também. Junto com o Paulo. Ela é a Morgana. Ela é